Muito boa tarde. O alerta vermelho está ligado para quem vive nos grandes centros urbanos, quando o assunto é trânsito. É muito comum associarmos o trânsito a palavras como perigo, caos, violência, insegurança. Para conversarmos sobre isso, é que o nosso convidado de hoje no Resenha é Francisco de Assis Pérez Soares, engenheiro eletricista, mestre em energia ambiental pela UFMA e coordenador do Observatório do Trânsito no Maranhão. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com você. É um prazer nosso recebê-lo. Muito obrigado por vir ao Resenha. Então, estamos ao vivo na TV Difusora e vamos começar por São Luís, pela nossa capital. São Luís tem hoje algo em torno de 390 mil veículos, né? Se a gente divide isso pela população, Francisco, daí a cada 2 e pouquinho, 2, alguma coisa, 2,7 carros mais ou menos por pessoa. Onde é que a gente vai chegar com essa proporção, com a cidade que a gente tem, que a gente conhece, que é a nossa capital? É verdade. E diga-se de passagem que esse número é um número bem conservador, porque ele é baseado na frota registrada em São Luís, não é? Mas a gente sabe que a frota não é estanque. Como São Luís é uma capital, milhares de outros veículos do estado vêm para cá e fica aquela frota flutuante. Vem, vai. Então, na verdade, a gente pode afirmar com absoluta certeza que hoje, em média, a gente deve ter aí quase 500 mil veículos circulando pelas vias da nossa cidade. Que a história recente mostra que não tivemos obras viárias de construção de novas vias. Né? O último projeto urbanístico para São Luís, a gente pode dizer ainda, que foi pensado por Haroldo Tavares, o anel viário, e concluído... Prefeito de São Luís nos 70, né? Quer dizer, pois é, nós estamos falando de muitas décadas. 40 anos, né? Mais ou menos. E concluído por Mauro Fecuri. Nos anos 80. Pois é. Então, de lá para cá, a gente não gerencia o trânsito com o olhar proativo. Na verdade, o gerenciamento do trânsito em São Luís, que a gente pode reduzir o trânsito da Grande Ilha, São Luís, Raposa, São José de Ribamar e Passo, como na verdade o que representa quase todo o estado do Maranhão, colocando aí Caxias, Bacabal... Dá mais da metade, na verdade, né? Da pois frota, né? A frota hoje oficial do estado está em torno de 1,5 milhão de veículos, dos quais metade são motocicletas, motonetas, ciclomotores. Então, na verdade, a gente tem uma frota muito grande de veículos de 2 rodas, que são um problema que a gente vai comentar aqui. Mas, enfim, então você tem um gerenciamento do trânsito baseado numa gestão corretiva. Nós perdemos a proatividade. O gestor, ele perdeu a condição de ser dono do trânsito. Não é? Eu digo dono porque cabe ao gestor dizer para onde as pessoas devem ir e na hora que devem ir. Porque se todo mundo for para o mesmo lugar ao mesmo tempo, é uma condição de não gerenciamento. É isso que o gestor tenta controlar. Você fala isso é importante, tipo, se todos nós precisássemos ou deslocarmos no determinado horário por centro da cidade... Não ia ter via. Acabou, né? Acabou a via. Você estrangulou, você provocou um engarrafamento insolúvel. Né? Porque se todo mundo quiser ir no mesmo horário, usando a mesma via, acabou. Então, cabe ao gestor do trânsito... Eu diria que o gestor do trânsito, ele teria que lidar com outro ferramental que não só a engenharia de trânsito, mas o gestor do trânsito teria que trabalhar, por exemplo, com matemáticos, para estudar teoria de grupos, teorias dos jogos. O trânsito é um grande jogo. Né? O trânsito é um jogo de administrados, que são os condutores e que são os pedestres. E que nesse jogo as pessoas querem vantagens. Ou percorrer um caminho mais curto, ou atravessar a rua num caminho mais curto, mesmo que não tenha faixa de pedestre. É um jogo de perde-ganha. E está sendo mal conduzido porque o controle que deveria ter não se tem. Então você tem, vamos dizer assim, de uma certa forma, usando no bom sentido o termo anarquia, né?
que é aquela gestão em que não há um gestor centralizado, onde todos... É aquela sensação que a gente colocou no começo do programa, que o usuário ou o pedestre tem de ideia do caos. Né? É o caos, do caos, né? Quando essa anarquia ela não dá resultados harmônicos e transforma a nossa cidade numa cidade hostil. Né? Você trouxe um dado, e a gente falava sobre isso, trouxe um dado, a gente tinha aí, digamos, um pouquinho mais modesto, em torno de 400 mil carros, você traz para 500 mil carros, circulando só em São Luís. Né? Não estamos falando de São Ribamar, de Raposa, de Passo, né? Da região metropolitana, né? Da capital. Então isso vai dar aí um veículo para cada 2 pessoas. Como é que a gente sai desse congestionamento aí, Francisco? Como é que a gente consegue sair desse lugar? Ou a gente continua pensando na política? Porque assim, quando você fala muito de trânsito, você fala muito no veículo, no carro. Né? A gente não olha para o pedestre. Né? Parece que trânsito tem a ver só com carro. Essa visão também ainda é predominante nessa coisa da política pública do setor? Ou o pedestre ainda é uma coisa secundarizada? O pedestre não é elemento, parte disso? Eu estou olhando sempre para o automóvel, para o grande veículo, grande porte, enfim. Quando a gente estuda a gênese do sistema de trânsito nacional, a gente percebe tudo isso que você falou. Não é? O pedestre sempre foi uma figura estranha, e por ser estranha, ela é não gerenciada, ela é ignorada, às vezes até de uma forma metodológica. Se você olhar, por exemplo, São Luís é uma capital, não tem uma faixa, uma passarela. Não. Então isso é um sintoma gravíssimo. Existe alguma coisa ali no terminal rodoviário e não existe mais... Independentemente do mérito, porque se você me perguntar sobre o mérito, talvez eu tenha até uma outra opinião. Outra opinião, mas não existe. Mas não existe. Então é o resultado, é a consequência de um processo metodológico que exclui o pedestre. Né? A gênese do sistema de gerenciamento de trânsito no Brasil, ela é contrária ao pedestre. Você vê que a gente tem todo um modelo de gestão voltada para o condutor, para o veículo, voltado para o transporte individual. Não é? Evidentemente que com a força, com o crescimento dos negócios de transporte passageiro, a gente passou a ter um lobby das indústrias fabricantes de veículos, não é? Que primeiro tiraram os bondes da cidade, porque atrapalhava a circulação dos nossos ônibus. Dos ônibus, dos carros, né? E que, na verdade, esse lobby acabou se limitando ao lobby do fabricante de vender os... Porque, na verdade, não se incentivou o transporte de massa, que é a solução de trânsito das cidades. O gestor, ele tem que privilegiar o transporte de massa para que o transporte individual, não vou dizer que fique inibido, mas que você não sinta tanta vontade de sair do seu carro. Haja uma redução disso, né? Uma redução. Agora, eu não vou deixar o meu carro em casa para pegar um ônibus que não esteja com aquele conforto que eu espero, com a limpeza. Eu não tenho tempo, eu não tenho aquele tempo necessário para chegar no lugar para onde eu estou indo. Mas aí o cara fala, mas Chicão, os ônibus estão novos, o ar-condicionado. Sim, e as vias? Esse ônibus ele não flutua, ele não anda num colchão de ar, ele anda no buraco, na cratera, ele trepida, ele precisa parar abruptamente, ele é desconfortável. O usuário espera o ônibus num ponto que não existe. Porque o ônibus não vai conseguir chegar no horário por conta do congestionamento e das vias esburacadas. Então, o transporte é sistêmico. Eu não vou melhorar o transporte urbano de massa só dizendo que eu vou botar um ônibus novo. Não, tem que ter a via nova e, principalmente, tem que ter um modelo de gestão novo. A gente insiste com um modelo de gestão fracassado. O nosso modelo de gestão do trânsito... Por que fracassado? Por que fracassado, Francisco? Por quê? Onde é que está a gênese do fracasso? Onde é que está o ponto, assim? Qual é o dedo que te põe na ferida? Que, assim, esse fracassou por isso aqui. O que é? Você percebe o fracasso do sistema de gerenciamento de trânsito quando você vê o gestor, por exemplo, tendo que negociar segurança para fluidez. Eu dou um exemplo típico aqui, que é a rotatória da Forquilha. Se você pegar de 10 pessoas que vivem aqui, 9 vão elogiar. Porque realmente a substituição da rotatória pelo cruzamento
trouxe uma fluidez muito grande. Mas a moeda de troca foi a segurança. O desenho geométrico de uma rotatória, ela, por uma questão matemática, científica, não é eu que digo ou eu vou rebater, não. Matematicamente, ela gera 8 pontos de conflito. Cada conflito é uma área que você pode ter um choque de veículos. Quando eu tiro esse modelo que resolve para uma certa quantidade de veículos, mas como a gente falou, a frota é muito grande, esse modelo perde eficiência e eficácia. Então eu tiro o modelo da rotatória para botar um cruzamento. O cruzamento ganha em muito em fluidez, mas o número de conflitos sai de 8 para 32, ou seja, eu aumento em 400% a chance de dar um acidente. Outro dia eu conversava isso com o gestor municipal, eu falei, me aponta um acidente. Não tem. Realmente, graças a Deus que não teve. Mas em estatística, é isso mesmo. Pode ocorrer pode. Não é porque de cada 4 crianças no mundo uma é chinesa que o meu quarto filho vai ser chinês, não é? Então claro. a estatística não é assim que se lê. Quer dizer, é logicamente que a condição de insegurança aumentou em 400%. Mas para o gestor fazer isso, é sinal de que o modelo está exaurido. Eu não consigo encontrar novas soluções para ter uma cidade harmônica, uma cidade que não perca tanto tempo nos engarrafamentos. Engarrafamento é perda de dinheiro não só para o cidadão, mas para a cidade. Para a cidade. A gente pode chegar a facilmente mostrar isso. Então, se o gestor não tem outra solução, significa que aquele modelo ali exauriu. O carro, Francisco, o carro é um desejo de boa parte da população. As pessoas têm aí nos seus planos, né, de um dia ter um veículo, né? O carro, a moto, enfim. A gente pode chegar a longo prazo, numa medida que a gente poderia fazer esse uso do carro no São Luís compartilhado, quer dizer, eu andar de carona contigo, tu andar de carona comigo, ter uma terceira, alguém de carona, ou acho que isso é um modelo que não, ou que o carro de fato não cabe mais em longo prazo na cidade? Como é que você vê? O modelo gerencial de trânsito em São Luís, você pode dizer ainda que é um modelo do século XX. Né? As cidades hoje, nos Estados Unidos, na Europa, na América do Norte, elas desenvolvem até vias para aquele veículo que leva uma segunda pessoa. São vias rápidas. Né? Há toda uma estratégia, Etevaldo, para você fazer com que o indivíduo não use o carro sozinho. Porque isso é uma forma de você entupir as vias. O sistema de trânsito é como se fosse um sistema circulatório da gente, né? O entupimento de uma via, não importa em que local, mas quando você entope um trecho, você bota mais veículo do que ele tem capacidade de deixar fluir, aquilo ali provoca um efeito em cascata que todo o trânsito fica dependente disso. Vai ter um nó em algum momento ali. Vai ter um nó, é como se fosse um circulatório. Sim. Eu posso estar perfeito aqui das pernas para baixo, mas eu tiver um estrangulamento aqui, de uma artéria, pronto, vai colapsar. Uhum. Né? O nosso gerenciamento, ele não lida com esse tipo de variáveis, né? Que isso tudo eu chamo, que a gente ainda gerencia o trânsito no sistema 1D, 2D e 3D. O salto seria a gestão quadridimensional, a gestão 4D. Quer dizer, que a dimensão que você fala, você tem dito muito isso, né, Francisco? Você tem conversado muito a respeito disso, né? Tem se ter proposto isso, que a dimensão seria 4D, para ficar mais claro, a dimensão, digamos, do tempo, a gestão do tempo que você utiliza nesse processo. Como é que seria isso, fundamentalmente? Porque a gente pode resumir toda a atividade do gestor do trânsito numa frase muito simples. Evitar que todo mundo queira ir para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Pronto, eu como gestor de trânsito, tenho que me preocupar com isso. Mas para saber isso, eu tenho que ter alguns dados, né, que precisariam ser gerados pela inteligência do trânsito, e que não são. Origem e destino. A gente retoma esse bate-papo no próximo bloco. Né? Hoje eu recebo aqui Francisco Soares, um bate-papo sobre trânsito e mobilidade na cidade. A gente vai para o intervalo e voltamos já aqui no Resenha. Estamos de volta com o Resenha. Aqui ao meu lado, o engenheiro eletricista Francisco de Assis Soares. Francisco Soares,
né, que é coordenador do Observatório do Trânsito no Maranhão. A gente conversava no bloco anterior, Francisco, sobre essa dimensão do tempo, né, que essa gestão em 4D do trânsito da cidade. E se explicar alguns pontos são fundamentais, são imprescindíveis, né, para que ocorra de fato essa gestão. Como é que seria isso? Pois é, porque o trânsito, na verdade, ele remete ao papel do gestor do trânsito uma situação inicial, que é o seguinte: o gestor, ele precisa usar a inteligência do trânsito para impedir que todo mundo resolva ir para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Essa é a atividade, esse é o mistério do gestor do trânsito, né? Porque se todo mundo resolver fazer isso, ir para o mesmo lugar ao mesmo tempo, não existe gestão. É impossível você lidar com uma frota com a redução das vias que nós temos, né? Então, a gestão 4D, ela é uma solução que foi montada na possibilidade de você pensar a cidade, não como uma única cidade funcional, como essa cidade que a gente está acostumado a trabalhar com ela. As escolas têm um horário para começar, as escolas têm um horário para terminar, nós temos um horário para trabalhar no serviço público, os shoppings abrem em determinado horário. Né? Então, tudo acontece de uma forma que as coisas são quase que simultâneas. Então, se eu vou deixar o meu filho na escola de manhã... De lá vou para o meu trabalho, depois... Milhares de pais vão estar fazendo a mesma atividade. As ruas são a mesma. O horário é o mesmo. Então, o que a gestão 4D propõe? Você fazer um defasamento da cidade em 3 cidades, por exemplo. Eu teria uma cidade A que começaria mais cedo, uma cidade B que começaria um pouco mais tarde, e uma cidade C mais tarde ainda. Então, 7, 8, 9, por exemplo, para ficar mais claro. Se eu tenho 3 cidades fazendo coisas importantes, né, em seus polos geradores de tráfego em horários diferentes, o corolário é que eu vou pegar aquela frota nos horários de pico e vou dividir por 3. Ao invés de ter um horário de pico, eu vou ter 3 horários de pico, onde cada horário desse é um terço menor do que o antigo. Então eu vou fazer o quê? Eu estou tirando as pessoas das ruas e não estou impedindo que elas vão ao seu destino. Só estou controlando aí o tempo. Elas não vão ao mesmo tempo. Ora, mas isso é um gerenciamento que precisa da cumplicidade dos gestores públicos, dos mecanismos de incentivo. Por que isso não se faz? Por isso, porque a gente não consegue discutir um plano diretor viário para a cidade. Um plano de transporte e trânsito. Eu acho até que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo colocou isso na sua ordem do dia, acho que para discutir em setembro, uma coisa que é importante, é vital, porque a cidade que não tem um plano diretor viário de transporte e trânsito, como é que ela vai exercer o direito constitucional de ir e vir das pessoas? Né? Então, a gente tem que conversar. E para fazer a gestão 4D, eu preciso de matemáticos, eu preciso de economistas, eu preciso de tributaristas, porque para mim atrair uma escola para começar às 4 horas da manhã, eu tenho que sinalizar para aquela escola que ela vai ter um ganho, ou uma redução dos seus impostos. E para o pai do aluno daquela escola, eu tenho que sinalizar para ele que ele vai ter um ganho para acordar mais cedo. Qual seja, ao invés de pagar R$ 1.500 de mensalidade, ele vai pagar 500. É um jogo... É compensar essas medidas. É um jogo compensatório. Por isso que aí tem que entrar muito profundamente uma disciplina da matemática e da economia, que é a teoria dos jogos. Para que a gente possa fazer que essa cidade partilhada em 3, ela funcione de uma forma que as pessoas estejam satisfeitas com aquele partilhamento. Não pode ser imposto. E nem de conflito. Não pode ser um decreto do senhor prefeito. O senhor agora, a partir de hoje, porque as pessoas... A partir de hoje, a escola abre 6 da manhã, né? É o que eu digo. Se o gestor do trânsito vai ali na areinha e me força a dar uma volta de quase 4 quilômetros para eu poder chegar ali no Banco do Brasil, se eu estivesse antes aqui perto do TRE, poxa, o gestor está me obrigando a andar 4 quilômetros para fazer isso aqui? Bom, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer. Quando a ordem é muito absurda, ela leva ao desrespeito. Então, o que o administrado faz? Abre
uma passagem no canteiro central, que a gente já vai ver o que está acontecendo, e vai passar pela rua, como é aqui no Araçagi. Ainda no trecho de São Luís, os moradores abriram desvios. Porque, Etevaldo, no trânsito... Ou então eu ocupo os espaços pedestres, como por exemplo a calçada, que está em frente, eu estaciono aqui do lado para atravessar a via, a calçada está ali, eu boto na calçada, boto em cima do canteiro, boto em qualquer lugar, que seria, digamos, espaço, né, de uso do pedestre, não do veículo, né, Chico? Que é muito comum também aqui estacionar carro na calçada. Olha, os canteiros centrais de vias e avenidas, enfim. Você sabe de uma coisa engraçada no trânsito? Que a Constituição diz que o direito de ir e vir é sagrado. Mas ele só vale para o pedestre. Porque quem tem o direito de ir e vir é o pedestre. Não é o veículo. O veículo não é um direito. Eu dirigir o meu veículo, isso não é um direito. É uma prerrogativa, é uma concessão do Estado ao administrado chicão, que se submete a uma série de regras. Inclusive, se eu não cumprir essas regras, eu tenho minha carteira suspensa ou cassada. Quer dizer, as regras que estão no Código de Trânsito Brasileiro, quer Claro. dizer, o CTB que está ali estabelecendo essa relação. Nenhuma autoridade de trânsito pode caçar o direito do pedestre de caminhar nas estradas, nas vias. Não pode. Então, quem deveria ter prioridade absoluta no sistema de gestão de trânsito seria quem? O cara que tem um direito inalienável ou um camarada que tem um direito que pode sucumbir no momento que ele descumprir regras administrativas. Inalienável que é o pedestre. Pronto. E por que o gestor ignora o pedestre? Por quê? E só cuida do carro? Por quê? Por que o carro é mais importante? Por que não se conseguiu implantar agora o Código de Trânsito, estabeleceu multa para pedestre e o Conselho Nacional de Trânsito recuou? Não tem como multar o pedestre. O foco, infelizmente, e é duro dizer isso, eu que sou Conselheiro Nacional de Trânsito, eu me sinto doído em ter que reconhecer que, infelizmente, nós temos um Sistema Nacional de Trânsito que investe na imagem de uma indústria de arrecadação, em detrimento do bem-estar dos administrados, então, pedestres e condutores. Essa indústria de arrecadação, que as pessoas comumente chamam de indústria da multa, ela é uma realidade ou ela é uma ficção, Francisco? Ela é real ou é ficcional, essa indústria da multa? Esse termo ainda me dói mais ainda, a indústria da multa. Eu tenho vontade de chorar quando eu estou. Mas eu não posso trair a minha inteligência, eu não posso trair... É uma honestidade intelectual, vamos dizer assim, não inteligência, né? Todo mundo é inteligente. Mas eu não posso trair a minha honestidade intelectual. Eu tenho que reconhecer que o Sistema Nacional de Trânsito, ele faz de tudo para divulgar essa imagem. As ações do Sistema Nacional de Trânsito, elas são favoráveis a que os administrados, os que estão do outro lado do balcão, os pedestres, os condutores, pensem nisso. Né? Precisamos desconstruir essa imagem. Mas esse é um trabalho tão difícil, Etevaldo, porque você tem que cortar na própria carne. Né? E as pessoas que estão do lado da administração, do trânsito, elas não querem fazer isso. Na verdade, qualquer gestor hoje de trânsito, qualquer colega meu de conselho que esteja agora me ouvindo, ele vai estar meio chateado comigo, porque isso que eu estou dizendo é uma coisa que não se pode falar. Eu estou aqui me abrindo com você, não é? Colocando, inclusive, toda a minha carreira na área de trânsito em risco, que de fato confessando que, de fato, eu não digo que por maldade, eu não digo que por... intencionalmente vou fazer aquilo, por dolo. Mas tá. O modelo de gestão me leva a isso. O modelo de gestão me leva a isso. Se eu tenho uma fábrica de linguiça, não importa o que eu boto dentro, se é carne de boi, carne de frango, carne de porco, vai sair linguiça. O nosso modelo leva a gente propalar uma imagem de arrecadação. A gente está chegando na fase final do resenha, Francisco. Eu queria que a gente visse rapidinho um vídeo, um VT, de 1 minutinho, e que é o programa Maio Amarelo. Tá? Eu queria que você, depois disso, comentasse isso rapidão. Pode soltar aí, solta o vídeo, por favor. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. Pessoas como você.
dirigem algo que exige muito mais responsabilidade que um veículo. A vida. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Por isso, seja consciente e evite os acidentes. O que há de mais importante no trânsito somos nós. Maio Amarelo. Francisco, rapidinho, o que é o Maio Amarelo? O que representa o Maio Amarelo? Olha, Qual é a campanha? O Maio Amarelo, ele é um movimento internacional com desdobramentos, obviamente, no Brasil, que é um país signatário à ONU, não é? E que a gente procura, nesse período de maio, fazer uma sensibilização assim, concentrada sobre as questões de trânsito. Aqui no Maranhão, eu tive o privilégio de ser escolhido para ser o representante da sociedade civil. O DETRAN representa o poder público. Poder público. Né? E a gente tem essa missão de divulgar, estimular que as prefeituras, que as organizações façam os seus movimentos internos para divulgar essa causa. E o tema desse ano é Nós Somos o Trânsito. A gente vê aí, no belíssimo vídeo, né, as pessoas se confundindo com placas com pessoas, né? Todos nós aqui compondo o trânsito. Francisco, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no Resenha. Brigadaço, grande abraço. Eu volto na próxima sexta, depois do programa Zé Cirilo. Até lá, um Resenha ao vivo na sua TV Difusora. Tchau, até mais.